Compartilho com você o Evangelho do dia 6 de setembro, terça-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais ele deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André. Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos de seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho do dia tem como centro a escolha dos 12 para serem apóstolos de Jesus. Jesus sempre teve consciência de sua missão e da necessidade de outros para dar continuidade da mesma. Eis alguns detalhes do texto do Evangelho do dia. Jesus orante. O Evangelho de Lucas dá um destaque especial a Jesus orante. Ele é o homem de profunda oração. Tudo o que Jesus realiza tem como elemento essencial sua intimidade com o Pai, que é alimentada pela oração. Outro detalhe de Jesus orante: todos os momentos decisivos da sua vida e missão foram marcados por um longo momento de oração. Aqui não foi diferente. Antes da escolha e envio dos 12, Jesus passou a noite em oração. Afinal, sua escolha deveria estar em sintonia com a vontade do Pai. E nós? Também na nossa vida não deveríamos ser diferente. A oração deve sempre fazer parte integrante de nossa vida e missão. Nossas decisões deveriam ser sempre antecedidas por um tempo de oração. Então, você tem rezado sempre? Outro detalhe é a escolha dos 12. Quando Jesus desceu da montanha onde estava em oração, chamou 12 dos seus discípulos e deu-lhes o nome de apóstolos. Qual o critério adotado por Jesus? Os mais santos, os mais qualificados, os mais preparados? Não, simplesmente chamou os que ele quis. Jesus tinha a convicção de que eles eram os eleitos do Pai e por isso não relutou em chamá-los, apesar de suas fragilidades. Só havia um critério: que já fizessem parte do grupo dos discípulos. Portanto, estamos no caminho do seguimento. Um outro detalhe: aos que foram chamados, deu o nome de apóstolos. Apóstolo, palavra grega, cujo significado é enviado. Aqui tem o sentido de missionário e também daquele que é delegado ou representante de Jesus.
Eis o desígnio de Deus. Ele não escolheu para representá-lo como apóstolo pessoas sábias, ricas, nobres, mas pecadores, publicanos. Assim, Santo Ambrósio afirmava: pois não devia parecer que eles iriam atrair as multidões por causa de sua sabedoria, nem as comprasse com suas riquezas, muito menos as atraísse à graça divina por força de seu prestígio e nobreza. Querido irmão, querida irmã, que nesse dia você também se sinta chamado e enviado por Jesus, a exemplo dos 12. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique com Deus.